Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você for ver. Acredito que esse vídeo vai ficar bom para que vocês possam entender e continuar no crescimento das Sagradas Escrituras. Eu sei que não é a mesma coisa de estarmos juntos aí, tomando aquele café abençoado juntos, batendo um papo e tendo a oportunidade de fazer perguntas e tentando responder o máximo possível as perguntas de vocês. Mas aqui a gente vai fazer uma estrutura para facilitar muito, tá? Para vocês, e caso vocês tenham alguma dúvida, pode marcar no vídeo. Não entendi essa parte aqui, quero entender melhor, tenho algumas dúvidas, não tem problema. A ideia é essa, para que a gente cresça cada vez mais, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Vou mostrar para vocês o nosso slide, que é o slide que a gente está usando das nossas aulas. E aí eu vou fazer umas ponderações. A vantagem aqui é que eu vou poder mostrar o texto para vocês, o texto hebraico, vou poder mostrar o texto grego para vocês, e vai ajudar bastante. Pessoal, aqui nós temos agora o Código Hammurabi. Esse Código Hammurabi é um código que data do século XVIII, né? É um dos códigos mais antigos de questões judiciais, nas questões legais de uma cidade. Esse código aqui, ele está em uma pedra preta de diorito, e nessa pedra você percebe que eu vou passar aqui e depois volto para explicar a vocês um pouco mais. Esses pontinhos brilhantes aqui, parecendo até um céu estrelado, na verdade são desenhos, tá? São desenhos, são uma escrita chamada escrita cuneiforme acadiana. Essa escrita acadiana na qual está o Código Hammurabi. É uma escrita bem complexa, muito difícil. Alguns especialistas, né, na faculdade Este, tinha um grande especialista de línguas semíticas, que é o Porat, e ele dizia o seguinte, que é a língua do diabo, porque é uma língua quase que incompreensível, uma dificuldade tamanha para tentar decodificar essa língua, esse texto. Então, só para vocês entenderem, aqui do lado vocês percebem que aqui tem um indivíduo, está com um cajado aqui na mão, aqui, né? Está com um cajado na mão. Quem é esse indivíduo? Isso aqui é o deus Shamash. E aqui do lado tem quem? Tem Hammurabi, que é um rei. E Shamash, o que ele está fazendo? O Shamash está passando, tá, as leis que está numa pedra e vai passar para Hammurabi. Você percebe que no pezinho dele aqui, ó, tem aquilo que nós chamamos de escabelo. A Bíblia diz assim, ó, sobre escabelo dos pés. Está citado em Isaías. As nuvens são poeiras, escabelo dos pés dele e tal. Então, essa ideia de escabelo era um banquinho que era usado para que o rei colocasse os pés. Ele colocava os pés porque ele não ia pisar o pé na terra. E os deuses também são descritos assim. Nas descrições do Antigo Oriente Próximo, você vai perceber que os deuses são desenhados, são esculpidos em imagem da divindade, e elas não colocam os pés no chão. Porque colocar os pés no chão é para o mortal, é só o mortal que tem os pés no chão. Uma divindade, ela está acima, tá? Acima do solo. Por isso, se você for ver numa imagem achada em Ugarit, né, que é uma cidade importante de Canaã, nessa cidade você vai perceber que tem uma imagem do Baal, ele está com uma espécie de uma lança na mão, e os pés dele não tocam ao chão, tá? Porque como ele é uma divindade, Baal é um deus, ele está acima dos seres humanos. E aqui é importante, porque você percebe que o Hammurabi vai receber os mandamentos, entre aspas, as leis de como deveria funcionar uma sociedade, como deveria funcionar a cidade. Então, essas leis nas quais a cidade estava sendo estruturadas, vinha da própria divindade. E aí, agora onde que eu vou sair aqui rapidinho para mostrar para vocês um texto da Bíblia, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo número 24, verso de número 9. E o verso de número 9 diz o seguinte: E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Olha só de novo 70, tá vendo? Os 70 anciãos de Israel. Então, perceberam que desde a aula passada estou mostrando para vocês 70 na literatura bíblica e na literatura extra-bíblica? Porque o número 7 é muito importante, tá? E viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Isso é importante, porque eu até fiz um comentário aqui, eu fiz uma anotação aqui, o seguinte, que a safira, olha só, a safira
não era uma pedra que tinha em Israel. Não tinha essa pedra em Israel. Tá aqui, ó. Eu estou mostrando para vocês aqui, ó, no Hebrew and Aramaic Lexicon. Você percebe que tem uma informação muito importante. Assim, ó, visto que a safira era desconhecida no Antigo Oriente Próximo, esse pavimento ricamente decorado provavelmente era feito de lápis lazuli. Então, quando o tradutor traduziu, ele traduziu como safira, porque a ideia é de uma pedra azul, entendeu? Uma pedra brilhante, como se o lugar onde Deus coloca os pés, que no caso do céu, você olha para o céu, é azul, e por isso que você vê o céu azul, porque é onde que Deus coloca os pés. Então, o tradutor olhou safira e falou assim, ó, uma pedra que parece que ela é de cor azulada é a safira. Então, eu vou traduzir como safira. Mas, na verdade, a safira não era conhecida aqui, não era conhecida a pedra safira. Então, a pedra que era aqui era o lápis lazuli. O lápis lazuli, muito usado na Mesopotâmia, você vai pesquisa depois aí, dá uma googada, escreve lá, lápis lazuli. Algumas imagens eram, nos olhos dela colocavam o lápis lazuli, que era uma pedra de cor azul que parecia que você estava vendo em 3D, parecia que a imagem estava te olhando. Então, em várias casas mortuárias, melhor dizendo, mortuárias, e eram cravejadas de lápis lazuli. O chão, às vezes, é cravejado de lápis lazuli, porque é uma pedra bonita, que tem essa cor forte azul. E aí é importante, olha só que legal, você percebe outra coisa, alguns textos mesopotâmicos do primeiro milênio mencionam algumas tradições provavelmente anteriores ao período casita, que fala de 3 céus. Então, a concepção que a gente tem, calma aí que eu vou entrar lá onde eu quero trabalhar com vocês, tá? A concepção que a gente tem de 3 céus, que é citado por Paulo lá na Bíblia, não é uma coisa inventada pelo Novo Testamento, é inventada por Paulo. Nas religiões já tem uma compreensão de mais de um céu, mais de 2 céus. No judaísmo você vai ter a ideia de 10 céus, né? Ou 7 céus. Então, são a ideia de céus por etapa. Eles até diziam que o terceiro céu, dentro da cultura judaica, da tradição judaica, era o céu onde os anjos fabricavam o maná. E você tem isso, né, no livro de Salmo, citando que os homens no deserto, no período no deserto, comeu o pão dos anjos. Que pão é esse que é o pão dos anjos? Então, a tradição judaica atribui assim, esse pão dos anjos é o pão que os anjos fabricam no céu. Lógico que isso faz parte da tradição, então a tradição precisa arrumar uma forma de explicar o texto. Lembrando, pessoal, a tradição sempre está querendo explicar o texto, para que o texto fique mais claro, facilite a compreensão de quem está lendo, tá? Então, não necessariamente que chegar lá no céu, você vai encontrar lá um monte de anjo fabricando pão, não necessariamente isso, mas é uma forma de eles explicarem que aquilo que veio para os homens na terra, o maná que veio para os homens na terra, era trazido diretamente do céu, fabricado no próprio céu. Olha que interessante isso. E aí você vai ver em outras passagens, como Elias sendo alimentado pelo anjo e tal. Lógico, Elias vai comer um pão real, ele come um pão real. Mas não necessariamente precisa ser fabricado esse pão no céu, ele vai trazer aqui, tá? Então, o que a gente precisa entender? Entender o texto dentro dos seus conceitos. Para eles, sim, podia ter a concepção de que no céu se faz comida. Não teria problema para eles. Mas a grande questão é, nós aqui entendemos isso de uma outra forma, tá? E aí você vai ver no texto mesopotâmico aqui, ó, o céu superior de pedra luludanuto. Luludanuto. E o de Anu. Anu é uma divindade. O céu mediano é de pedra Sigilmundi. E dos Igiu. Igigu, na verdade. Igigu, que é também mostrando divindade. O céu inferior é de pedra Ashpu e das estrelas. Então ele está mostrando 3 níveis de céu. Esse céu aqui das estrelas é esse céu que a gente olha, esse céu atmosférico. Você olha para cima, vê esse céu azul. Então ele está mostrando que, ó, esse céu de Anu é uma divindade. Então a divindade habita onde? No terceiro céu, no céu superior. Entendeu? Passou o primeiro, o segundo céu, é onde habita a grande divindade, os grandes deuses. Os grandes deuses habitam lá, tá bom? Aí tem aqui, ó. Cada nível do céu é descrito como tendo um tipo especial de pedra em seu pavimento, sendo que os céus intermediários eram pavimentados de pedra Sagilmundi, parecida com o lápis lazuli. Então, olha só que interessante. Ó, acreditava-se que essa pedra era responsável pela coloração azul do céu. Os céus intermediários eram o lugar em que a maioria dos deuses habitava. Então, você tem essas divisões celestiais. Nessa terceira divisão celestial é onde habitavam os grandes deuses, tá? O grande deus, Anu, o grande deus habitava lá. Só que você tem esses níveis, e nesses níveis, olha só, lápis lazuli. De novo, repetindo que tanto a tradição bíblica
quanto a tradição mesopotâmica corroboram que o céu é azul, porque Deus deve ter forrado com uma pedra de lápis lazuli. Entende? É a compreensão que eles têm na época das coisas. Se fosse nós hoje, íamos falar que talvez o céu é azul por causa da refração, da refração da luz quando bate nas águas do mar. Então você tem essa concepção do azul no céu. E aí você tem outras explicações. Então a gente sempre, o que o Platão dizia, que nós somos filhos do nosso tempo. As explicações que nós damos para a vida, para o mundo, sempre está ligada ao nosso tempo. Por isso que a gente às vezes vai interpretar a Bíblia e pensa que uma passagem da Bíblia é semelhante ao que está hoje. Entendeu? Quando a gente vai falar de alguns elementos bíblicos, a gente joga para o nosso dia a dia. Só que assim, qual é o problema disso? Tem uma vantagem, porque a gente sim precisa pegar o texto e aplicar para o nosso dia, porque é assim que se faz uma pregação, assim que se faz um estudo também, mas antes de fazer isso, a gente precisa se transportar para o período do texto para tentar entender as camadas textuais até chegar aqui. Sim, eu sei que o texto é polissêmico, que o texto tem vários sentidos, mas nós temos que ter o trabalho de tentar procurar no texto o seu sentido primordial. Depois que retirarmos o texto, o sentido primordial, aí fazemos a aplicação para o dia a dia, beleza? Mas eu vou explicar a vocês porque eu estou falando sobre isso. Vamos lá. Então, pessoal, olha só que importante. Quando a gente percebe isso, a gente observa que o texto diz assim, ó, no versículo 11, porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos, os filhos de Israel, mas viram Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés, sobe ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos tenho escrito para os ensinar. Vamos lá, de novo, ó, versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim, ao monte, e fica lá. Olha só, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei. Então, não é que Deus marcou um horário, tal hora você vai e eu já vou te dar as terras. Não, não. Olha o que Deus está falando. Olha uma mensagem, vocês que gostam de pregar, olha que coisa interessante. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Espera, e dá-te as tábuas de pedra. Mas para você receber as tábuas de pedra, você tem que ir para o monte. E tem que esperar, porque é no meu tempo que você vai receber, não no seu tempo. Então as coisas andam no tempo da divindade, no tempo de Deus, e não no tempo dos homens. O homem vai receber alguma coisa celestial, primeiro, tem que ir para o monte, porque o monte é aquela ideia que eu já falei para vocês, é você subir de nível, sair do nível da terra e ir para o nível dos deuses, o nível da divindade. Então, quer receber alguma coisa divina? Sai do nível da terra e vai para o nível da divindade. Depois que você foi lá, tem que aceitar o processo. Qual é o processo? Esperar. Se você não espera, você não recebe nada da divindade. E o texto diz assim, ó, mas viram a Deus e comeram e beberam. Olha que coisa maravilhosa. Olha só que coisa interessante. Aí diz assim, voltando para o versículo 12. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Então, da mesma forma que acontece no Código Hammurabi, que Hammurabi ele se aproxima da divindade e recebe os códigos da lei, a mesma coisa acontece com Moisés. Olha só que coisa interessante. E eu preciso mostrar para vocês uma coisa. O texto do Código Hammurabi é anos-luzes, tá? Anos-luz anterior ao texto de Moisés. Esse texto nós temos aqui, do Êxodo. Então, o texto que fala do Código Hammurabi é muito anterior a esse texto que nós estamos lendo. Muito anterior, muito anterior. E aí, há um ponto importante para a gente começar uma discussão, que é o seguinte, Douglas, então quer dizer que o texto de Moisés copiou? É um plágio? Não, não é um plágio, não é uma cópia. O texto, na verdade, faz parte da mentalidade deles da época, em que, quando você recebia uma coisa que era boa para a sociedade, era boa para o povo, era uma informação que servia para o povo, essa informação só poderia ter vindo da divindade. Não literalmente uma divindade vinha e jogava uma placa do céu para você com as inscrições. Mas como aquilo servia para salvar, servia para aconselhar, servia para ensinar, servia para instruir, então isso veio da divindade. Então é a mesma coisa quando a gente está conversando com outro e alguém te dá um conselho bom, você fala assim, rapaz, é de Deus isso que você falou. É de Deus. Por que você sabe que é de Deus? Porque aquilo faz bem para você.
Como faz bem para você, como é um norte que a pessoa está te dando, está te norteando, você diz é de Deus. Não necessariamente Deus falou no ouvido daquela pessoa para ela falar para você. Não necessariamente. Mas como ela tem uma experiência de vida, a vida dela, ela tem uma maturidade muito maior do que a nossa, ela vai nos dar um conselho e você fala, rapaz, isso é de Deus. Deus te usou agora. Percebem? Então, essa é a concepção. Então, era comum você ter, nos povos antigos, a ideia de a divindade dando uma informação, uma placa de pedra, dando um texto na qual estava descrito as informações de como o povo deveria viver. Beleza? Tranquilo aqui? Qualquer dúvida aqui, vocês podem, vai poder me perguntar tranquilo, tá, gente? Então, vamos lá, vamos voltar aqui, vamos voltar para o nosso slide. Ah, não, tem um texto aqui que é interessante. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele rapidinho. Eu posso mandar para vocês depois. É um texto do Buson, Emmanuel Buson. Esse texto é um comentário ao Código Hammurabi. Ele não é um texto tão grande, ele tem 120 páginas. Tem um outro que eu quero mandar para vocês depois, mas esse texto aqui, ele vai explicar um pouco sobre esse Código Hammurabi, como é que é a estrutura do código. Ele é um comentário muito bacana, muito interessante, tá bom? Caso vocês queiram, pode pedir que eu vou mandar no grupo para vocês. Agora, deixa eu mostrar aqui uma divisão que foi feita por um estudante de direito, tá? Ele diz o seguinte. Deixa eu só mudar minha câmera de lado. Bergman, estudioso em direito, estruturou o código em 7 partes. Primeiro, leis punitivas de prováveis delitos praticados durante um processo judicial. Então, ele vai dividir isso, esse estudioso em direito, vai dividir o Código Hammurabi em 7 partes. Se eu não me engano, são 282 ou 285 linhas que tem aí. Então, ele pega essas linhas e vai dividir elas. Então, vamos lá. Segundo, leis regulatórias do direito patrimonial. Por que esses... o que são essas leis punitivas de prováveis delitos? Porque a pessoa poderia ter cometido algum tipo de delito, e esses delitos, às vezes, é de falar, tá? Você falar de uma pessoa e não provar aquilo, você será punido com a própria morte. Será punido com a própria morte. Você fala, exemplo, eu se levantei contra alguém e eu não tenho como provar. Então, você será punido com a própria morte. Estava no Código Hammurabi. Então, você tem aqui, ó, leis regulatórias do direito patrimonial. Você tem um direito da sua propriedade. Se alguém tocasse na sua propriedade, era direito de morte. Tá? Leis regulatórias do direito à família. Isso é muito interessante, que tem toda a questão de adoção. Como é que você adotava? A partir do momento que você adotou uma criança, ela se tornava seu filho. O pai e a mãe que gerou não tem mais direito àquela criança. Tá? Nos Códigos Hammurabi, tá, pessoal? Leis destinadas a punir lesões corporais. É aquela ideia de olho por olho e dente por dente. Código Hammurabi. Tá? Olho por olho, dente por dente. Vamos lá? Quinto, leis que regulam direitos e obrigações de classes especiais como médicos, veterinários, barbeiros, olha só que interessante, pedreiros, banqueiros. Então, já tem uma lei que cobre essas pessoas, o trabalho delas, a função delas, que são funções importantes. Gente, você tem veterinário. Você tem, isso eu estou falando da Mesopotâmia. Eu estou falando de um código do século XVIII a.C. Olha a quantidade de tempo que tem esse código. E já tinha leis trabalhando essas ideias, vendo a importância da medicina, vendo a importância da medicina humana e medicina animal, para cuidar do animal. Tá? Vamos lá, sexto, leis regulatórias de preços e salários. Então, uma pessoa que ela recebia um contrato de salário, ela deveria receber todo o valor, não poderia oscilar na questão de valores. Tá? Não poderia, o indivíduo, não quero pagar, não tinha essa ideia. Você fez um contrato de trabalho, você tem que cumprir o seu contrato de trabalho. Tanto o trabalhador com o empregador, quanto o empregador com o trabalhador, tá bom? Sétimo, leis adicionais e regulatórias da posse de escravos. Você tinha, como é que você cuidava do escravo, a quantidade de escravo que você tinha, você poderia ter, tudo isso. Tá? Como você deveria cuidar deles, porque isso é importante. Às vezes as pessoas não têm a noção de como deveria cuidar do escravo. E aqui eles já prescreviam como cuidar do escravo, tá bom? E aqui eu notei aqui pelo menos 3 que são importantes. Uma que está que é o chamado 196, linha 196, 197 e 198. São 3 linhas simultâneas. Diz assim, se alguém arrancar o olho a um outro, se lhe deverá arrancar o olho. É aquela ideia de olho por olho, dente por dente. Né? Então, uma pessoa for lá ferir os seus olhos, vai ter que arrancar os olhos dela também.
Por que fazer isso aí? Porque quando a pessoa arrancava seus olhos, você ficava impossibilitado de trabalhar. Entendeu? Você ficava impossibilitado de trabalhar. Só que tinha algumas leis que via a questão seguinte: talvez a pessoa feriu uma outra, sei lá, matou uma outra pessoa sem. Foi um tipo de crime que ela não teve culpa. Por algum motivo, sei lá, ele estava pegando um machado, isso também tem no texto da Bíblia Sagrada, estava cortando uma árvore, soltou, tá? Soltou o ferro do machado e bateu e matou outra pessoa. Então tinha como resolver isso? Tinha como resolver isso, mas tinha que ter provas, e é uma coisa não tão simples, tá? Lógico, o Código Hammurabi e outros códigos hititas influenciam, sim, ao texto bíblico. Não é plágio, não é que o texto bíblico plagia, é porque a influência é porque, como eu disse para vocês, é uma cultura, que eles bebem da mesma cultura. Eles vão bebendo da mesma cultura, mesma informação. E como você já tem Babilônia, áreas de Eridu, de Ur, que são muito mais envolvidas que Canaã, lógico que eles vão pegar informação lá. A gente não faz isso, tá? Aonde é feito, aonde é desenvolvida as melhores peças de computador, de carros, não vem de fora? Não é, por isso que, não é porque é desenvolvido lá que a gente deixa lá, a gente pega, porque o que é bom para a gente quer. Não é isso que acontece? Os celulares bons, são desenvolvidos fora do país, e a gente pega esses celulares. Por quê? Porque são ferramentas úteis, muito boas para nós, então por isso a gente tem essa necessidade de utilizá-las, tá bom? Segundo, código, que é o Código Hammurabi, 197. Se ele quebrar o osso a um outro, se ele deverá quebrar o osso. Porque se não impossibilitou uma pessoa trabalhar, então ela vai ter que quebrar o osso do seu osso. Olha que coisa. 198. Se ele arrancar o olho de um liberto, deverá pagar uma mina. Olha que coisa interessante. Você tem uma diferença entre o escravo e o liberto. O liberto é aquele que já mora na cidade. Ele nasceu naquela cidade. O escravo é alguém que perdeu quando um rei perdia a peleja, eles pegavam esses escravos, traziam para dentro de Israel, ou desculpa, traziam para dentro da região da Mesopotâmia, e quando eles levavam para lá, esse escravo agora ficava sendo uma propriedade particular e exclusiva, tá, do empregador. E aí, se acontecesse alguma coisa com o escravo, você não dá nada, não dá nada. Mas se acontecer uma coisa com alguém que é liberto, que é alguém que é da casa, que é dono do local, tinha uma questão. Você fazia o quê? Se ele arrancar o olho de um liberto, deverá pagar uma mina. Deverá pagar uma quantidade de dinheiro. Então, o escravo é avaliado de uma forma e o liberto é avaliado de outra forma. Vamos lá. Nós temos aqui a chamada Aseret Hadibrot. Aseret Hadibrot. O que é Aseret Hadibrot? As tábuas do mandamento. Esse texto aqui está escrito em hebraico antigo, que é chamado de paleo-hebraico, paleo-antigo e hebraico, né? Então, hebraico antigo. Nós temos as tábuas da lei que vem com a ideia para nós de não matarás, não adulterarás, não isso, não aquilo. E a gente costumeiramente chamamos de 10 mandamentos. É muito comum. Só que Aseret Hadibrot não é 10 mandamentos, é 10 ditos. 10 ditos, tá bom? Então, são muito mais do que 10 mandamentos. Tá? Tem mais de 10 mandamentos aí. E aí é uma importância seguinte: por quê? Porque a gente tem essa questão de, quando a gente pega esse texto, a gente vai lá e fala assim, poxa, mas na Bíblia diz que Moisés pegou as tábuas e quebrou. Por que Moisés quebra? Os rabinos têm uma explicação muito linda sobre isso. Eles dizem assim, ao olhar para as tábuas, Moisés notou que a escrita gravada nelas desaparecera. Isso é uma tradição rabínica, tá? Porque quando Moisés está descendo o monte, o povo está pecando. O povo está adorando bezerro. Então, o que ele percebe? Ele percebe que as letras da tábua sumiram. Porque a letra não era uma escrita divina, é chamada escrita em aspiral, porque Deus colocou o dedo dentro da tábua e veio escrevendo de dentro para fora, de dentro para fora. Porque é assim que ele faz com a gente, né? A transformação dele, a escrita dele em nossa vida é de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque de fora para dentro a gente engana as pessoas, mas quando é escrito de dentro para fora, há uma mudança completamente por fora. Aí, percebeu que as letras, a alma e o conteúdo espiritual das tábuas estavam voando pelo ar. Isto é, se perdeu, foram embora. É a tradição judaica, tá, pessoal? Não que isso aconteceu, mas a tradição judaica diz que isso está acontecendo, por isso que Moisés quebrou. Já que a mensagem das tábuas tinha ido embora,
já que as tábuas estavam vazias da mensagem do Eterno, o que ele faz? Ele pega e joga as tábuas no chão, quebra as tábuas. Porque de que vale o homem ter as tábuas, só que não ter a palavra do Eterno no coração? Não serve para nada. Ele está dizendo assim, ó, essas pedras agora não têm valor nenhum. Nós só temos algum valor quando as palavras, a mensagem do Eterno está em nós. Essa é uma interpretação rabínica lindíssima que eu acho. A santidade das letras não podiam entrar no acampamento. Olha que interessante. Como a santidade daquilo que Deus tinha mandado para Moisés era tão forte que se ele entrasse lá, essa galera ia morrer. Vão lá que vocês vão perceber mais coisas. As tábuas que estavam nas mãos de Moisés eram meras pedras pesadas, sem vida, como eu já disse. Moisés levantou-as em sua força descomunal, espatifou-as de encontro ao chão. Olha que coisa linda aqui. Por que Moisés agiu desta maneira? Desculpa, porque as letras aqui saíram do formato do slide aqui, tá bom, pessoal? Por que Moisés agiu desta maneira? Ele temia que o julgamento do povo de Israel seria mais duro se eles possuíssem as tábuas. Se não tivessem sua punição, seria mais branda. Pouco depois do casamento de um famoso estadista, começaram a circular rumores de que a sua noiva esposa não lhe era fiel. O casamento imediatamente rasgou o contrato de casamento. Olha só, pensando, é melhor para ela que seja julgada como se ainda fosse solteira do que como uma senhora casada. Vamos lá para vocês notar uma coisa muito importante aqui. O que vocês precisam notar? Notar que, para a tradição judaica, por que Moisés quebrou as tábuas? Segundo motivo pelo qual Moisés quebrou as tábuas. Ele quebra as tábuas porque, como o povo tinha pecado, e ali você tem o get, né, que é o contrato de casamento. É o contrato em que Deus se relaciona com a noiva que é Israel. Lembra que eu falei para vocês que a divindade é comparada a um esposo e o homem e a sociedade no qual Deus é dono dela, é a esposa? A comunidade na qual Deus é dono dela se torna esposa da divindade? Então, a mesma coisa. Como há um contrato de casamento entre o noivo e a noiva, que no caso é Israel, se esse noivo que casou com ela, no contrato está escrito que ela não pode trair, não pode adorar outros deuses, não pode fazer isso e aquilo outro, o que ele podia fazer? Ele poderia matar, haveria apedrejamento. Então tinha formas de matar uma noiva traidora. Como é que você fazia? Podia ser pauladas, é o que poderia acontecer com Maria, por isso que o José vai lá e escondeu para que ninguém soubesse que ela estava grávida. Então, podia ser paulada, queimada e apedrejada. 3 formas que poderiam matar essa noiva. Então, Moisés, isso é a tradição judaica dizendo, como ele percebe que quando ele olha lá embaixo, e o barulho, e a festa que está lá, não é festa de vitoriosos, a festa que está lá não é para Deus, mas a festa é para um bezerro, ele falou, deixa eu quebrar o contrato, porque se Deus olhar para o contrato e falar, eu fiz um contrato com vocês, e vocês quebraram, vou matar todo mundo. Então Moisés, segundo a tradição, está agindo por amor. Lógico que é uma interpretação judaica do texto, mas a meu ver é uma interpretação lindíssima, todas as 2 interpretações. É uma forma de um líder guardar o seu povo. É uma forma do líder cuidar do seu povo. E para mim não me parece difícil essa interpretação, porque você vai ver hora ou outra Moisés dizendo assim, ó, o que Moisés disse? Rasgue, tire o meu nome do teu livro. Tire o meu nome do teu livro. Se for para o Senhor matar esse povo aí, eu não quero mais viver. Eu não quero viver com um Deus que faz promessa e mata o seu povo no deserto. E um Deus que faz promessa que esse povo vai alcançar Canaã e esse povo não chega lá. Eu quero morrer. Então, não me parece difícil essa interpretação ser muito convincente para esse relato aqui. Aqui nós temos uma outra que é chamada Pentateuco Samaritano. Não vou entrar muito em detalhe. Por que eu estou mostrando esse Pentateuco? Porque há divergências entre esse Pentateuco e outros Pentateuco. Nós temos aqui, ó, em Êxodo capítulo 20, versículo 14, na parte A diz assim, ó, e acontecerá que Shema, teu Eloheu, aqui, olha só que interessante, é o nome que é dado a Deus aqui no samaritano, porque você tem a Torá dos judeus e a Torá samaritana. Lembra os samaritanos? Que eles são considerados aquele povo que se misturou com outros povos, é judeu que casou com outros povos, se torna samaritano. Então eles têm uma Torá deles, eles não acreditam em toda a Bíblia hebraica, eles só acreditam no Pentateuco. E eles têm esse Pentateuco samaritano, é uma reformulação do Pentateuco original, entre aspas, apesar que os samaritanos acreditam que o deles é original.
E nesse Pentateuco samaritano, há aproximadamente 7.000 variantes, ou 7.000 diferenças textuais no texto original do texto hebraico. Olha que loucura. Mas eles dizem que o texto deles é o original. Tá? Quanto a isso aí é uma outra discussão. Mas no texto deles é o seguinte, e acontecerá que Shema, né, que é o nome usado para Deus, teu Eloheuem, que é também como se fosse Elohim, teu Deus, te levará para a terra de Cananeia. Olha como é que está. A qual tu vais herdar. E farás levantar para ti grandes pedras e as limarás com cal. E escreverás sobre as pedras todas as palavras desta Torá. Então, olha que interessante. Perceba que no texto deles, em Êxodo capítulo 20, verso 14, na parte A, e 14, parte B, você tem uma grande questão. Esse pessoal que sai do Egito vai chegar em Canaã, e lá em Canaã vai ter que escrever as palavras ditas no meio do caminho. Entende? Então, há uma importância muito grande a gente ver esses detalhes, ver esses relatos, para a gente perceber que há dentro da ideia do povo, Deus tendo essa relação de dar uma tábua para o povo, as tábuas da lei, e há uma relação entre o povo escrevendo uma tábua da lei que possui a mensagem divina. Já que o homem não estava pronto para receber as tábuas divinas, Moisés quebrou as tábuas, então agora Moisés vai ter que lavrar tábuas, e o texto aqui é interessante, diz, limarás com cal, limpa, prepara a tábua, para que se escreva a mensagem da Torá, a mensagem da qual Deus estava falando com o povo no deserto. Tranquilo aqui, pessoal? Deixa eu só fazer um adendo em Êxodo capítulo de número 20, verso 14, rapidinho. Se nós estivéssemos na aula aí, o pastor Paulo mais o pastor Felipe já tinham secado uma garrafa brincando aí nesse pouco tempo de aula. Êxodo capítulo 20, verso 14. Aí nós temos aqui, ó, tá? A parte nós chamamos de os 10 mandamentos. Vamos para o versículo de número 11. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há. E o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongues os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Ó, um mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, outro mandamento, nem o servo, outro mandamento, nem a serva, outro mandamento, nem o boi, outro mandamento, nem o jumento, outro mandamento, nem coisa alguma do teu próximo. Só aqui, perceberam? Perceberam a quantidade de mandamentos que tem aqui? Então, a gente precisa analisar esses textos com mais cuidado, mais detalhe. Tomar um pouco de cuidado com aquilo que a gente chama de epígrafe. Epígrafe, tá? Ep, em grego, é uma preposição que indica acima. Grafê indica texto, escrita, é uma escrita acima. A epígrafe é aquelas letrinhas que estão em negritos lá na sua Bíblia. Essas letrinhas em negritos não tem no manuscrito, não tem no texto original. Tá? Não tem no texto original. Então, como não tem no texto, isso aí é um adendo feito pelo o escritor do texto. Seja a SBD, Sociedade Bíblica Brasileira, eles colocam lá para facilitar para o leitor. Mas acaba que, às vezes, ao invés de facilitar, nos prejudica. Tá? É igual a parábola de 10 talentos. Vê lá se tem 10 talentos. Para um, ele deu 5. Para outro, ele deu 2. Para outro, ele deu 1. Quantos talentos aí já deu? Só aí já deu 8. Não é isso? 5, 2 e 1, 8. Aí depois você vai lá e faz o seguinte. E para outro ele deu mais 5. Ele granjeou mais 5. Então, o que ele fez? Já tem 10. Para o de 2, ele granjeou mais 2. Então, já deu quantos? Já deu 12. E para o que não tinha nada, e para o que não tinha, o que tinha 1, que enterrou o seu talento, ele foi lá e tomou o talento. Que enterrou, ele tomou o talento e passou para o outro. Então, não dá para ser 10 talentos. Não dá para ser 10 talentos. Tem que ser mais talentos. Entende, pessoal? Ou parábola do 8 talentos, ou mais talentos. Porque não pode ser 10, não dá para ser 10 talentos.
Se você falar que é 10 talentos, você está desconsiderando os outros 2 do rapaz, que granjeou depois mais 2. Entende? Então, o que a gente precisa perceber? Cuidar com as perícopes. Pode ser uma pegadinha para você. Você vai lá, lê aquela perícope e fala 10 talentos, e acaba que não é 10 talentos. Tem várias outras, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Então, vamos lá. Tablet de argila. Então, eu falei para vocês já, falei sobre as pedras, que o texto é escrito em pedras. Lembra que eu falei para vocês que o texto é escrito em pedras? Mostrei vários textos. Estela de Merneptah, Estela Moabita, mostrei para vocês a Estela de Teldã, mostrei para vocês vários textos. Agora, irei mostrar para vocês também textos em argila, tá? E aí, vou mostrar na própria Bíblia. Vou mostrar na própria Bíblia. Vamos lá para essa parte aqui, chamada tablet de argila. Eram placas ou tijolos, que é a palavra levinar, de argila semelhante aos tablets usados para planejamento ou pesquisas na Babilônia. Então, esses tablets eram usados, logicamente, não eram para pessoas comuns, que eram tablets. Lembra que foi para vocês? Tablets que eles escreviam nele? Então, a ideia que nós temos de tablets é isso aí. É um bloco, né, que está na nossa mão, que a gente passa o dedo e digita o que a gente quer, escreve o que a gente quer, desenha o que a gente quer, por aí vai. Então, é mais ou menos isso. Eles pegam um tablet e vão escrevendo nele. E é usado em planejamento ou pesquisa. Então, eles usavam esses tablets, você tinha biblioteca, achados de biblioteca na Babilônia, que são achados de escritos referentes ao comércio, escritos referentes à vida religiosa, escritos de questões de notas fiscais, e por aí vai. Tá? Patrimônio e vários detalhes. Muito parecido com uma telha plana. Foi empregado por Ezequiel. Desculpa, foi empregado por. Nós vamos achar onde? Ezequiel 4:1. Diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém. Então, ó, você vai pegar um tijolo desse de barro, que é comumente usado por um escriba, e você vai pegar esse tijolo e vai desenhar aí, vai desenhar a cidade de Jerusalém. Você vai desenhar. Que era uma questão que Deus tinha mandado a Ezequiel, cada situação que Ezequiel estava passando. Ezequiel está no cativeiro, capítulo 1 de Ezequiel mostra isso, e lá ele está descrevendo, é para descrever, usar um bloco desse aí para descrever a cidade, falar da cidade. Porque vai haver uma reviravolta, né? Vai haver uma reviravolta, Jerusalém. As coisas não ficarão assim. Aí nós temos aqui, isso aqui é muito legal, pessoal. Eu preciso que vocês anotem isso, anotem. Se a gente estiver vendo aí, printa a tela, anote as informações. Isso aqui é chamado de ostráculo. Ostráculos. Em grego está aqui, ó. Em grego está aqui, ó. Ostrakoi. O koi, esse sufixo oi aí em grego, é um sufixo plural, ostráculos. O que é o ostráculos? É um caco de cerâmica. Não é essa cerâmica que a gente coloca em casa. É a cerâmica porque você pegava a argila, colocava no fogo, virava uma cerâmica. É um caco de cerâmica ou caco de vaso. E aí eu vou dar um detalhe muito legal para vocês. Um caco de vaso que você escrevia informações rápidas, informações breves nesse caco de vaso. E aí tem uma questão interessante. É esse tipo de caco de vaso que o Jó usa para se raspar. Olha que interessante. Quando abriu assim, caco de telha. Caco de telha. Então, é um caco. A palavra telha ali pode ser, desse caco, pode ser usar tanto caco de vaso, um vaso que quebrou, e ele está usando o caco. Porque esses pedaços de caco também, de vaso, eles usavam para pegar brasa. Então, você queria transportar a brasa de um lugar para o outro, você pegava um vaso que foi quebrado e colocava a brasa nele e transportava para outro lugar. Olha que interessante, o vaso quebrado não serve para colocar água, mas serve para levar a brasa de um lugar para o outro. A brasa não reside nele, a brasa é só passar de um para o outro. Tem muita gente servindo assim, né? É apenas um vaso quebrado. A brasa que tem nele não é para morar e mudar a vida dele, é só para ficar passando. Aí ele acha que ele é o profetão, o cheião, o ungidão, mas na verdade ele é só um transmissor de brasa. Ele leva a brasa para um lado para o outro, né? E ele mesmo não tem brasa nenhuma. E é importante essa ideia desse vaso quebrado, porque eles escreviam nesse vaso, desenhavam a informação, colocavam um bilhete de forma rápida, se chamava de ostráculos, tá? Vamos lá. A palavra de procedência, essa palavra é de procedência grega, que significa caco de louça de barro. Usada por arqueólogos para descrever qualquer fragmento de cerâmica, osso ou madeira que tenha algo escrito. Então, aqui, o estudioso, ele trabalha já, esse texto aqui está no texto do Wilson Paroski, ele já trabalha o seguinte, que o ostráculo não se limita apenas a um caco de vaso,
Mas qualquer tipo de material, seja o osso ou madeira, que tenha uma escrita, é chamado de ostraco. E é importante que, às vezes, as flechas, eles escreviam na flecha uma mensagem e lançavam a flecha com essa mensagem. Mas, assim, e também porque as flechas serviam para uma forma de magia no mundo antigo. Que tem algo escrito pelo alto custo do papiro. Então, quem geralmente usa isso aqui? É gente que é mais pobre. E também, quando a mensagem é rápida, você não vai estragar um papiro inteiro por causa de uma mensagem rápida. Um bilhete. Isso aqui é uma forma de bilhete. Você acha os tracos com bilhete de namoro, com cartinha de namoro. Você acha os tracos dessas informações. Pelo alto custo do papiro, os ostracos eram comumente empregados no Egito e Palestina para propósito de textos diários curtos de natureza efêmera nas escritas cursivas locais. Efêmero por quê? Texto simples. Não é um texto extremamente minucioso, um texto real. Claro que um rei não ia se dar o luxo de ficar gastando as suas palavras poderosas e divinas com ostraco, né? Você vai ver nas cartas de Tel al-Armaná. Nas cartas de Tel al-Armaná, que é uma carta de comunicação entre alguns reinos, pequenos reinos com o rei Egito, são cartas. Tem cartas escritas em argila e não pedacinhos quebrados, tá bom? Diários curtos de natureza efêmera nas escritas cursivas locais. Então, o que é escrita cursiva? É uma escrita rápida, gente. É uma escrita corriqueira, é uma escrita do dia a dia. É uma escrita de coisas... Eu quero escrever uma coisa rápida, uma carta rápida. Não é uma coisa detalhada, minuciosa, nada disso. Mas não na escrita cuneiforme, que é aquela escrita mais detalhada, como eu disse para vocês. Vamos lá. A etimologia da palavra ostrakoi. O termo originalmente significava conchas de ostras, mas era aplicado pelos gregos também aos cacos de cerâmica nos quais registravam seus votos. Porque os gregos tinham o costume de fazer a votação, você tinha uma espécie de vaso, a questão da democracia grega, demo, né, vem de povo, e cracia vem de kratos, que é o poder do povo. Então a gente vive numa democracia, vive no poder do povo, é o povo que decide. Isso não é muito assim, né? Isso não é muito verdade. Mas enfim, a questão toda é que, como eles tinham a questão de voto, eles usavam às vezes uma pedra branca, uma pedra preta, para escrever lá o voto em quem eles votavam, quem seria elegido na época. Então, arrumavam um vaso grande e colocava lá, depois eles faziam a quantidade. Tem 30 pedra preta, é o candidato tal. Tem 20 pedra branca, é o candidato tal. Quem é que saiu vencedor? O candidato da pedra preta. Para fazer esses votos, então eu quero votar em tal fulano. Então você riscava ali, colocava a informação que você queria, dizendo em quem você votava. Mas não é só voto nesse sentido, também tem a ver com voto de casamentos e outros votos, tá bom? O nome dos candidatos ao exílio político também era escrito em ostracos. Daí a palavra ostracismo, né? Uma palavra... O que é ostracismo? Quando se trata alguém de forma rude, né? Você trata alguém de forma rude, você é uma pessoa muito rude. Então, ostracismo. Aí, olha que interessante, o nome dos candidatos ao exílio político também era escrito em ostracos. Então, quando Daniel e os jovens que saem de Jerusalém e vão para o cativeiro, com certeza, dentro dessa cultura, você teria o nome deles descrito nesses ostracos. Seu nome não vai ser mais esse, seu nome vai ser esse que está nessa mensagem aqui. Beleza, pessoal? Vamos lá. Tá vendo? Eu coloquei aqui, tá as referências aí, a referência aí, o Wilson Paroski, página 58. Ostracos são recibos, memorandos, contratos, receitas, enfim, a literatura do dia a dia, usada pelas classes mais baixas, que não podiam comprar o papiro ou não consideravam a coisa a ser escrita suficientemente importante para justificar sua compra. Foram encontrados, até o momento, 25 ostracos com passagem no Novo Testamento. Olha que coisa linda, gente. Então, a passagem do Novo Testamento, não é que o texto do Novo Testamento não é importante e que o texto do Novo Testamento não é uma mensagem importante. Não é isso. É que, como você tem um povo pobre, pegava esses pedaços de cacos, escreviam nele, porque é uma mensagem rápida, uma mensagem para auxiliar alguém, e às vezes servia também como mantra. Você acha que não? Você acha que nesse povo antigo não tinha espécie de mantra? Tem amuleto sagrado. Caso você tenha dúvida, vá lá no Instagram do Momento de Sabedoria, tem lá um post sobre amuletos cristãos sagrados. Eles escreviam uma espécie de mantra do nome divino, escrevia textos da Bíblia como uma espécie de um mantra, tá? Um exemplo que nós temos hoje é Salmo 23, Salmo 91. Salmo 91 fica aberto na casa dos outros aí. Na casa de um monte de gente está com o Salmo aberto, 91 aberto. Aí tem crente com a Bíblia no Salmo aberto 91. Aí não dá para entender. Não é que não pode,
Mas é que aquilo é uma espécie de mantra, é como se a Bíblia aberta vai mudar o ambiente. Nada. Muda o ambiente é a conduta que você tem na sua casa, a conduta que você tem com seu filho, com sua esposa, com seu esposo, entendeu? Com a sua filha. Então, a sua conduta é que vai mudar o ambiente, com a sua família ali. Não tem a ver Bíblia aberta. Você pode deixar 1 milhão de Bíblia aberta. Se você for um promíscuo, não vai resolver nada. Percebe? Vamos lá. Ostraco, ostracóide, novamente, transação comercial feita em Jericó, na qual esse texto aqui está relatando uma transação comercial feita em Jericó, na qual mercadorias eram dadas a um homem chamado Elazar. Parece que o Ostraco nos oferece uma lista de suprimentos trazidos de Jericó para Qumran. Olha que interessante. Qumran, a gente vai estudar isso mais para frente, as cavernas de Qumran, um achado importantíssimo no ano de 1947, aproximadamente, você tem 1947, 48, você tem esses achados aqui. Tá? Esses achados em Qumran são importantes porque tem vários achados dos textos bíblicos. O único texto não achado em Qumran é o texto de Esther, mas os outros textos foram todos achados lá em Qumran. Você tem Isaías inteiro, um rolo inteiro de Isaías achado lá. Nessas cavernas, eu não me engano, são 11 cavernas, tá? Se eu não me engano. Essas 11 cavernas que tinha em Qumran, eles deixavam, ele tinha os scriptorium é uma palavra em latim, para fazer referência a um escritório onde eles escreviam o que a comunidade acreditava. Então, você tem textos como livro de Enoque, que são chamados livros apócrifos. Então, alguns textos desses que são importantíssimos faziam e estavam mesclados lá em Qumran. Lógico que nossa aula não é sobre isso agora, mas só para vocês entenderem que o texto está saindo de Jericó, indo para Qumran, que é onde tem um povo que vai se esconder, são a galera ascetas, né? São o pessoal que não quer se misturar com a profanação do templo, não quer se misturar com a religião do templo, porque para eles a religião do templo já tinha se pervertido, já tinha se corrompido, e por isso surge esse movimento do deserto. Há quem diga que o João Batista faz parte desse movimento, de Qumran. Por quê? Porque João Batista é um pregador do deserto. Ele fala mal do templo, ele fala mal da liturgia do templo. Ele acredita que Jesus saiu desse movimento, tá? Esse movimento aqui da pregação do deserto. Porque é alguém que está contra o templo. Jesus, vocês tornaram a minha casa não é casa de venda, minha casa é casa de oração. Então, essa mensagem é típica dos habitantes do deserto, que tinha uma religião lá muito forte, que fazia crítica ao templo de Jerusalém, que tinha sido profanado. Aí está aqui, o ostraco de Qumran, recentemente descoberto com 16 linhas em hebraico, achado em Qumran, aparentemente uma lista de compras da comunidade. Porque a comunidade, como vive lá, precisa comprar, né? E Jericó tem diversos atributos comerciais. Você tem bons frutos, boa água, então você tem boas palmeiras em Jericó, que é considerada e chamada Cidade das Palmeiras, por aí vai. Essa informação está no livro de arqueologia, está aqui embaixo, que é a Bíblica, de Randall Price. Então, você vai dar uma olhadinha lá nesse texto, que é um livro só de arqueologia bíblica, e vai ter essas informações lá. Beleza, galera? Mais um ostraco aqui, mais um ostraco. Esse ostraco aqui você tem, ó. Olha que interessante. Não dá nem para ver direito, né? Tá vendo que tem umas escritas aqui, uns arranhadinhos aqui? É a escrita. A inscrição pertence a Baal e Padi. Inscrição em um fragmento de cerâmica. Local foi achado em Ecrom, por isso é chamado de Baal Ecrom. Esse texto aqui, ó, tá até marcado aqui. Eu posso mandar para vocês. É um site de coleção de textos, tá? Em ostraco. Muito bom. O período aqui data do período do ferro, que é do ferro segundo, que data aí do século VII antes de Cristo. Então, você tem período do ferro antigo, período do ferro moderno, período do bronze antigo, período do bronze moderno, né? E aí você tem materiais, tinta em cerâmica, ele foi escrito em tinta, na cerâmica, já na cerâmica, e tem 14 centímetros. Então era muito comum achar esses relatos, essas informações nesses ostráculos, beleza, galera? Aqui tem um achado sensacional, o pastor Paulo que vai gostar muito desse achado, porque nesse achado aqui é uma bula. Por que a bula? Olha o formato, então eu chamava isso de bula. Essa bula aqui parece muito com a anel de sinete, tá? O anel de sinete, que no anel de sinete eles colocavam informação do nome real, ou uma sigla real, e colocava num objeto, por exemplo, uma carta para marcar, selava a carta. Quem quebrasse o selo, se o mensageiro deixasse que o selo quebrasse, tá? Ele era morto.
porque era como se ele violasse e visse a informação que não era para ele, uma informação para outra pessoa. Então, levar uma carta, levar uma mensagem, tem que tomar cuidado. Cuidado muito grande para que esse selo não seja rompido, não seja quebrado. Se quebra o selo, é como se a informação fosse vazada, alguém vê essa informação e chegava lá e ia custar a cabeça dele. E assim, e diz o seguinte nesse selo aqui, ó. Olha como é que está escrito. Pertence a Berequiarro, filho de Neriarro, o escriba. Aí você fala, Douglas, isso aqui não tem nada a ver, o que serve para mim? Serve, porque esse texto aqui, que está aqui nesse selo, tem no livro de Jeremias, capítulo 32, 16, que diz assim, ó, e depois que dei a escritura da compra a Baruque, Beriquiarro é Baruque, tá, gente? Em hebraico, Beriquiarro, Baruque, filho de Nerias, olha só, filho de Neriarro. O que ele era? Orei ao Senhor dizendo, quem era Baruque? Baruque era o escriba do Jeremias. Então nós temos como provar na história que a existência de Berequias, no caso, desculpa, de Baruque, e tem como provar na história a existência de Nerias, que é o pai de Baruque, e possivelmente fica claro entender que o Jeremias é um personagem que tem como comprovar historicamente. Porque você tem os personagens que estão envolto do profeta Jeremias, então com certeza dá para provar o profeta Jeremias. Entendem, pessoal? Para que isso? Para mim que tenho fé, tranquilo, está na Bíblia, é verdade. Mas para quem não tem fé, a gente prova para ele, o texto da Bíblia não é uma ilusão. O texto da Bíblia tem uma estrutura, o texto da Bíblia não é mentiroso, o texto da Bíblia é verdade. A história comprova a Bíblia, gente. Que coisa maravilhosa. Vamos lá. Vamos pular aqui, tá? Senão eu me empolgo. Então, vamos caminhando para o final. Vou falar sobre essas tabuinhas aqui e a gente depois retoma, tá? Depois retoma na outra aula. Tabuinha de escrever. Você também tem tabuinhas. Essa tabuinha agora é outra. Já é uma tábua de madeira, é uma prancheta. Pensa numa prancheta. Provavelmente eram pranchetas feitas de madeira ou marfim, foram usadas né, citadas em Isaías 30, versículo 8 e Abacuque 2:2. Eu já coloquei os textos aqui para facilitar. Diz assim, ó, vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante. Que tábua é essa aqui? É uma tábua de madeira, pessoal. Perante eles e registra-o num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Olha que detalhe lindíssimo. Quando a Bíblia fala de livro aqui, pessoal, não pense em livro como a gente tem hoje. Livro encadernado, bonitinho. Não é. Não é isso. Livro, quando a Bíblia está falando, é de um rolo, é de um texto. Tá? Não é organizadinho igual a gente tem hoje, não. Essa ideia de códice é bem posterior, é uma ideia criada no cristianismo. É a partir do cristianismo tem a ideia do códice. Depois vai ser usado no judaísmo. Tá? E para aí vai sendo usado. Mas você não tem isso assim, um livro bonitinho, um em cima, com páginas. Pensa aqui, ó. Assim, organizadinho assim. Não é assim, gente. Não é assim que funciona. Não é assim. Tá? Continuando. A expressão vai até aqui, ó. Sefer. Aqui, ó. Tá aqui Sefer, aqui, ó. Ve'al Sefer. Ve'al Sefer. Vai, pois, agora escreve isso numa tábua perante eles, registra num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Porque eles escrevem, pastor Paulo, Gideão, por que eles estão escrevendo? Lucas, por que eles estão escrevendo aí? Pedrinho, pastora Jéssica, por que eles estão escrevendo, pastor Felipe? Estão escrevendo aqui, preste bastante atenção vocês, estão escrevendo para ficar perpetuamente. Então, escrever alguma coisa fazia referência a você querer que aquela informação não fosse apagada. Para que a informação não fosse apagada, você deixava aquilo registrado. Então, escrever é uma ideia de perpetuar uma informação. Vamos lá para Abacuque 2:2. Diz assim, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torne bem legível sobre tábuas. E aí, mais uma vez, seriam essas pranchetas de madeira que colocava esse texto, para que a possa ler quem passa correndo. Olha só que interessante. Então, o que está dizendo? Ó, Abacuque diz, pegue essas informações, essa visão, né? Abacuque é chamado de o sacerdote que ora, que teme ao Senhor, que chora pelo povo, o sacerdote que clama. Então, esse levita sacerdote que clama ao Senhor, que o texto é estruturado em forma de louvor, que ele ora louvando. Então, esse texto que é estudado assim, diz assim,
As visões que ele vai recebendo do divino era para passar e transcrever esse texto em tábuas, beleza? Vamos lá. E aí nós temos um detalhe importante, que aí eu vou explicar para vocês aqui no texto do Novo Testamento. Mas vamos lá. A mais antiga tabuinha, até o momento encontrada, é em Nirud, na Assíria. Acha-se inscrita com uma longa composição de 6.000 linhas e é datada de cerca de 705 a.C. Olha o tempo. As tabuinhas foram as precursoras dos quadros negros. Eram muito empregados no mundo grego-romano. Então, essas tabuinhas é a ideia do quadro negro. Lembra da escola? Que a professora ia lá e pegava aquele quadro verde, né? Verde. E escrevia lá com giz, antes de nós usarmos o quadro com pincel. Então, eles usavam essa espécie de quadro negro para passar as informações, escreviam as informações nesses quadros. E é importante a gente perceber isso, que não é só um texto que está na Bíblia. Percebe que é cultural, é uma coisa cultural. Eu sempre quero que vocês entendam isso, para vocês entenderem o texto sempre de forma cultural. Então, de forma cultural, esse texto é registrado. A composição, 6.000 linhas. Imagina o tamanho dessa tábua. Gigante, gigante. Muita informação, muita informação. E os gregos também faziam isso. E aí você vai ver lá no texto de Lucas, que é onde vocês vão gostar aqui, Lucas 1,63. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Esse texto é lindíssimo. É você pensar que essa tabuinha, essa tábua, geralmente era um quadro de professor. Então, Deus está dizendo assim, ou o professor ditava, presta atenção, o professor ditava e o aluno usava uma tabuinha dessa para escrever. Deus está como professor dizendo: ô Zacarias, aprenda uma coisa aí. Você ainda é aluno. Você ficou mudo porque ainda você é aluno e você nem aprendeu e quer dar uma de professor. Porque você vai rir, vai achar que eu não posso fazer. Fica na sua, rapaz. Você é ainda aluno. Você tem muito a aprender. Pega a tabuinha e escreve o que eu estou falando. O nome dele vai ser João. E é lindo, né? Que ele escreve o nome. Ele está escrevendo aqui o nome João. Ele está escrevendo o nome João. Depois ele tem que virar para o povo. Ele não pode falar. Aí tem que virar para o povo. E diz assim, Kai aitesas pinakidion, né? Que é o termo usado para essa tabuinha em grego. Pinakidion é o termo usado para essa tabuinha. Beleza, pessoal? Aqui a gente vai trabalhar com outros materiais. Não vou entrar aqui, porque aqui eu quero fazer uma ressalva, explicar para vocês a oração sacerdotal de uma forma muito profunda para vocês. Então, pessoal, fica aí a nossa aulinha gravada. Qualquer dúvida, veja o vídeo de novo, não ficou tão longo, dá para você ver o vídeo novo. Não entendi, tem uma outra dúvida aqui que o vídeo não me explica. Então faz o seguinte, vai lá, pergunta aqui para o tio Douglas para fazer de tudo para explicar vocês. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, que a tua vida seja muito próspera, muito abençoada e sempre continue querendo aprender e conhecer mais da Bíblia Sagrada. Sempre é uma honra poder compartilhar com vocês. Para mim, é muito honroso fazer o que eu estou fazendo, que é dividir um pouco do que eu sei para abençoar a vida de vocês. Deus abençoe.